Tudo o que você precisa saber sobre prótese provisória com implantes dentários. 6 pontos muito perguntados na minha rotina clínica, no meu canal do YouTube e lá no Instagram G Dentista, e eu venho compartilhar com você aqui. Se você vai fazer implantes dentários e precisa de provisório, este vídeo é para você. Tá? Não deixe para depois. Vou falar sobre prótese protocolo, vou falar sobre dente unitário. Eu tenho certeza que eu vou te ajudar. E com isso, você vai economizar dinheiro, porque você vai escolher o melhor dentista. Talvez você esteja fazendo, neste momento, avaliação com 2, 3 dentistas, e você vai entender como que funciona o jogo dos implantes dentários, e você vai perceber, pô, aquele cara foi mais sincero comigo, então eu vou fazer o implante dentário com ele. Já se inscreve aqui no canal G Dentista. Eu passo vídeos completos e eu tiro a sua dúvida. O meu propósito no canal do YouTube não é fazer videozinho de dancinha, é tirar as suas dúvidas e fazer você economizar aí no seu dentista. Porque você não vai vir aqui no meu consultório. Nós somos outra cidade. Você vai no seu dentista, na tua cidade, pagando menos. Por quê? Porque você vai escolher os melhores tratamentos, beleza? Então vamos lá. Prótese provisória com implantes dentários. Antes de eu falar os 6 pontos importantíssimos, para você que está começando neste mundo de implantes dentários, entenda. Implante dentário é a melhor forma de você reabilitar seus dentes de forma fixa, quando você perde um dente, 2 dentes ou todos os dentes. E ele é feito em 2 etapas básicas. A etapa número 1, a instalação do implante dentário. E a etapa número 2, a instalação da prótese dentária. Dependendo da região, pode variar de 4 a 6 meses para você ter o seu dente de porcelana. Entendeu o que eu falei? O dente bonitinho, mais caro que você vai pagar. Só que, às vezes você perdeu um dente da frente, ou às vezes você está sem nenhum dente. Como é que você vai comer? Como é que você vai sorrir? Como é que você vai trabalhar? A gente precisa fazer uma prótese provisória. E a prótese provisória com implantes dentários pode estar no implante, pode estar no osso na gengiva, ser uma prótese móvel, ou pode estar no dente do lado. E é isso que eu vou explicar para você. Tá? A prótese provisória versus a prótese definitiva. Quais são as diferenças e os cuidados. Eu vou falar aqui sobre a prótese provisória. O dente provisório para implantes dentários, ele não é de porcelana. Ele não vai ser de metal com porcelana. Ele é de acrílico. O acrílico não é um plástico, mas imagine que se fosse um plástico. Você fazendo com um bom dentista, e o dentista usando um bom laboratório, o dente fica tão bonito quanto. Aliás, tão bonito quanto não, a porcelana vai ficar mais bonita. Mas você consegue fazer dentes muito bonitos de acrílico. Não é à toa que a maior parte dos pacientes no Brasil que fazem prótese protocolo definitiva, dentadura fixa com implantes dentários, o dente é de acrílico. Eles têm 2 etapas. A prótese definitiva, que vai ficar para sempre, né, e a prótese provisória. Tá? Mas nessa primeira parte do vídeo, você tem que entender que a prótese provisória com implantes dentários é um dente de acrílico. O dente de acrílico não é um dente para durar a vida inteira. E por que eu explico isso? Porque eu sei que o orçamento às vezes pode sair um pouco fora da alçada e às vezes o paciente, como ele percebe que o tratamento com implantes dentários e com prótese dentária são em 2 etapas, ele faz o implante dentário, fica com provisório e depois ele deixa para depois. Ah, eu não vou fazer o definitivo. E tá tudo bem, você não é obrigado a fazer, mas entenda, o provisório não é feito para durar. Talvez daqui 1 ano e meio, 2 anos, o acrílico não esteja muito legal. Se for bem feitinho, pode durar. Mas, Jean, então eu só não entendi o negócio. O dente provisório é de acrílico, não dura muito. E a prótese definitiva protocolo de acrílico dura muito. É que existem marcas comerciais mais caras. Tá? Então, quando você vai fazer o definitivo, é um dente top line. Quando você vai fazer um provisório, é um dente simples, para aguentar o tranco. Se o paciente quiser um dente de acrílico prensado, um dente melhorzinho, mas de material acrílico de caráter definitório, ou seja, é um definitivo, mas é um dente com material de provisório, o dentista pode fazer. Mas o ideal é que você já passou pela cirurgia, guardou seu dinheirinho, já negocia com o seu dentista, com a sua clínica, com o seu consultório odontológico, já faz tudo de uma vez. Tá? As etapas do implante dentário, do planejamento à prótese final. Aqui que eu quero que você entenda muito bem sobre prótese provisória com implantes dentários. Quando você vai colocar um dente provisório no implante dentário? Eu falei no começo do vídeo que você vai fazer uma cirurgia. Essa cirurgia vai ser colocado um implante dentário ou 5 implantes dentários. Entenda, vamos pegar 2 exemplos aqui. Ou um dente que você perdeu na frente, você vai colocar um implante dentário, ou se perdeu todos os dentes em cima, você vai fazer uma dentadura com vários implantes. O implante dentário, ele tem que cicatrizar, a gente chama na odontologia de osseointegração,
que é um processo biológico onde vai ter um imbricamento mecânico entre o osso e o implante. Resumindo para você, o implante vai ficar firme no osso e vai poder receber carga, receber força. A gente fala carga porque você já vai entendendo ali para frente. Só que ele precisa de um período de 4 a 6 meses para ter esse processo e a gente não pode colocar força e trauma naquele implante dentário se ele não tiver uma estabilização primária. Vamos lá. Você colocou o implante dentário, e o implante dentário não teve estabilização primária, significa que ele ficou bom, mas não ficou ultra firme. Você vai ter que esperar para colocar um dente no implante, então você não vai conseguir colocar um provisório parafusado no implante. Ou se você vai fazer uma prótese protocolo, você não vai conseguir colocar uma dentadura fixa com 48 horas, 72 horas. Você vai fazer só depois de alguns meses. Aí nesse caso, quando você não consegue colocar já o provisório, você vai fazer, por exemplo, nos casos que perdeu todos os dentes, você vai fazer uma dentadura móvel depois de um período de tempo. Se você perdeu 2, 3, 4 dentes, você vai fazer uma ponte móvel provisória, ou você vai fazer um provisório fixo nos dentes do lado, se tiver possibilidade. Ok? E quando que você sabe se você vai ficar com esse dente provisório em 48 horas, uma semana? Sabe essas chamadas de clínicas? Tenha seus implantes dentários com próteses dentárias em 48 horas. Ele está vendendo para você um procedimento de carga imediata. Eu acabei de falar sobre força e carga imediata. Carga imediata significa, é uma técnica no consultório odontológico que a gente consegue colocar o implante dentário e na hora da cirurgia a gente trava teu implante. E se a gente conseguir uma certa força de carga de newtons, que o dentista vai medir lá, opa, eu preciso chegar nesse número. Cheguei, eu consigo colocar um dente provisório no seu implante. Aí vai variar de 48 horas, 72 horas, uma semana, para dar tempo de confeccionar aquela prótese provisória, né? De acordo com o protocolo que o seu dentista fez, de acordo com a clínica que você fez. Às vezes a cidade que você está só tem um laboratório, uma cidade um pouco distante, vai ter que mandar para lá para o laboratório, leva uma semana para chegar, beleza? Eu gosto de fazer uma comparação com questões do mundo real. Eu estou aqui no meu consultório, eu tenho uma parede de drywall, que é tipo gesso, eu tenho uma parede de alvenaria. E você aí, que é muito esperto, já sabe que tem alvenaria lá, concreto, você vai colocar um parafuso para colocar um quadro, vai fazer força para colocar a chave de fenda, o parafuso vai entrar firme, né? Ou às vezes tem que usar uma furadeira ali, várias brocas para colocar a bucha. Se você for, por exemplo, no drywall, entra espanando, né? É muito mais fácil. Então, essa comparação bem simples é para você entender que na alvenaria a gente conseguiu uma estabilização primária. A hora que o implante entrou, a gente conseguiu uma certa força e ele já ficou paradinho ali. Então a gente consegue fazer essa carga imediata. E como que a gente descobre isso? Quando você faz os exames, tá? O raio-x panorâmico e principalmente a tomografia. Quando você faz a avaliação com o seu dentista e ele pede os exames, exame de sangue, ele vai pedir exames de raio-x e a tomografia. Aqui no meu consultório eu só faço com tomografia. Tomografia é o melhor exame, que mostra para nós as regiões onde você tem implante ou não tem implante. A gente consegue planejar uma cirurgia guiada, que é uma técnica que eu já vou falar para você aqui, que a gente não usa cortes, e é muito mais previsível, muito mais segura e muito mais confortável. Para alguns dentistas, algumas clínicas, é uma técnica que custa mais caro. Para nós aqui do meu consultório, a gente só usa essa técnica. Só que já está precificada, lógico. Quando a gente atuava sem essa técnica, era um custo mais baixo, porque tem a confecção de um guia cirúrgico. Mas nós estamos falando sobre a carga imediata e os exames. Então quando você faz a consulta com o seu dentista, se você tem esses exames, ele já fala: olha, seu João, olha, senhora Maria, você tem chance de ter carga imediata. Ele já faz uma probabilidade, ele já deixa tudo pronto, já faz um molde para um provisório possível e a gente consegue antecipar. Em algumas situações, pode chegar no atendimento da cirurgia, ter uma intercorrência, ter uma dificuldade, o paciente ter algum probleminha, nada grave, mas falo um problema para a carga imediata, e às vezes você não pode colocar. A gente faz uma porcentagem muito grande de carga imediata hoje. Mas você tem que entender que às vezes não acontece. O protocolo básico é implantes hoje, daqui a alguns meses, a prótese de porcelana para casos unitários ou de poucos dentes, e de casos totais, a prótese definitiva, protocolo dentadura fixa de acrílico. E para finalizar essa parte de técnicas, eu já falei sobre carga imediata, sobre a estabilização primária, sobre o dente provisório, sobre o dente de porcelana.
Você tem que entender o seguinte, existe também essa cirurgia guiada que eu falei para você, que a gente usa um guia, que parece um protetor bucal do lutador, parece uma placa de clareamento um pouco mais robusta, que com a tomografia e o planejamento digital a gente consegue planejar exatamente o comprimento, o diâmetro, a marca do implante dentário, aonde ele vai. A gente consegue anestesiar e a gente não faz rebatimento de tecido periodontal. Quando você faz a cirurgia do siso, ou quando você tem um colega, um parente, um familiar, que fez a cirurgia de implante dentário e doeu muito, não é por causa do implante sendo instalado no osso. É por causa do descolamento de gengiva, teve que abrir a gengiva. E quando a gente faz a cirurgia sem corte significa sem rebater a gengiva. É lógico que na região onde vai o implante vai ter o furinho da broca ali, mas é muito pequena. Você chega a ter cirurgias sem inchaço, sem desconforto, sem latejamento. Recentemente fiz a cirurgia do meu pai, que foi uma cirurgia grande, teve intercorrências, infelizmente, do meu pai, e mesmo assim ele teve 2 dias só de desconforto. Tá comendo já os torresmão bem tranquilo, beleza? Outro ponto que eu quero falar para você, cuidados com a prótese provisória, que você precisa entender. Então funciona assim, quando você faz uma prótese de carga imediata, o dentista vai explicar para você que você não vai poder sair comendo churrasco, mordendo tudo forte, você vai ter o dente, você vai poder mastigar, mas você vai ter que ir easy, você vai devagar, você não vai prejudicar a carga imediata, porque a carga imediata tem mais de 90% de chance de sucesso, mas não é 100%. Então quando você coloca o dente, você antecipa a instalação da prótese, o que acontece? Em muitos casos, o paciente pode ter uma perda precoce. Isso acontece, está dentro do planejamento. Por isso que em alguns casos, quando o paciente tem dente lá de trás, eu falo, viu, esquece a carga imediata, vamos aumentar a taxa de sucesso do teu implante para não operar de novo, para não gastar de novo, para não ter problema, tá entendendo? Então você tem que ter esse cuidado com a mastigação. Higienização. Casos, por exemplo, que você tem uma prótese protocolo provisória com implantes dentários parafusada, ter um irrigador oral para depois do período de cicatrização, você usar ele, né? Usar bochechos, talvez, que sejam indicados pelo seu dentista, usar uma boa higienização, ok? Tomar cuidado na alimentação, na força também, isso vai te ajudar. E qualquer sinal e sintoma diferente, estou começando a sentir uma dor aqui na região do implante, estou sentindo um choque, estou sentindo mobilidade, você tem que falar com o seu dentista. Não pense, está tudo certo. Porque às vezes você pode estar numa fase de perda precoce do implante dentário. Não é tão comum, mas não é raro, tá? Tem uma pequena porcentagem de casos. Vamos falar sobre o quarto ponto importante que eu coloquei aqui, ó. A prótese provisória, ela é necessária em implantes dentários? Sim, ela é necessária. Você está muito tempo sem dentes, por exemplo, ou talvez você teve um trauma e perdeu um dente agora. Se você teve um trauma e perdeu um dente agora, você não vai querer ficar sem dentes. E esse seu dente provisório, ele vai substituir um dente que você perdeu provisoriamente. Ele vai te trazer estética, se é uma região da frente, região do lado que você sorri. Ele vai te trazer função que você vai conseguir comer. E ele traz uma previsibilidade do caso. Você vai vendo já o tamanho do dente, como que vai ficar. Você vai vendo a cor do dente. Tá? Enquanto vai acontecendo a cicatrização da gengiva, a gente vai precisar colocar um dente maior, vai tendo um melhor planejamento estético por parte do profissional. Aqui no caso a gente usa provisório para todos os casos. Então sim, ela é necessária e já faz parte dos orçamentos. Tá? Não tente chegar lá e falar, eu não quero colocar o provisório e economizar. Porque a parte provisória, ela não vai ser a parte grossa, volumosa do montante que você vai pagar. Então sim, a prótese provisória em implantes dentários, ela é necessária, praticamente obrigatória. Tá? Tem casos de pacientes, por exemplo, que não podem ter o provisório como uma carga imediata não alcançada, ou um paciente que se recusa a fazer, pode, dificilmente vai. No meu consultório não muda o orçamento, tá? Eu não cobro mais por carga imediata, não cobro menos se não der. Cara, o orçamento é tanto. Você vai resolver o teu caso. Se eu puder fazer a prótese para você, é lógico que eu vou fazer, e a gente sempre está fazendo para você ter função. Tá? Carga imediata, implante com o dente no mesmo dia, é seguro? É isso que eu te falei. Seguro é. Tá? Você vai ter que ter certos cuidados, você vai ter que ter certos critérios durante a cirurgia e pré-cirurgicamente, ou seja, seus exames têm que estar ok, tua gengiva tem que estar ok, teu osso tem que estar ok, teu cuidado com higiene tem que estar ok, durante a cirurgia tem que estar ok. Nós estamos falando sobre questões que não são matemática, são questões de biologia, existem variações. Você pode ter uma intercorrência na cirurgia, você pode ter uma questão diferente. Recentemente nós operamos um caso onde era a coisa mais simples do mundo para remover os implantes, porque pelo raio-x e pela tomografia, qualquer dentista do planeta falaria,
você vai perder esses implantes dentários e na hora de remover aquele implante dentário, saiu o implante dentário, mas foi mais difícil do que planejado, porque cada paciente tem a sua questão, tá? E os exames podem deixar alguma coisa passar despercebida. Vamos lá. Problemas comuns com a prótese provisória e como evitar. Na verdade, os mais comuns são fratura, perda de estética, você vai manchar essa prótese, a prótese pode machucar, principalmente o que mais incomoda é o desconforto pós-cirúrgico. Quando é 1, 2 dentes não muda tanto, mas você que vai fazer uma prótese protocolo, que são todos os dentes, você tem que entender que se você fez uma cirurgia, e ainda mais se você não fez a cirurgia guiada, não são todos os consultórios que trabalham com cirurgia guiada, é uma técnica muito difundida, mas algumas clínicas cobram mais por isso, alguns profissionais não trabalham com essa área. Enfim, aqui a gente preconizou que todo paciente faz. Então a tua gengiva ela tá machucada, tá demasiada, tá inchada, e a gente tem uma janela. A gente não pode passar de... Você não pode colocar uma prótese provisória de carga imediata daqui 2 meses. A gente tem uma janela ali de alguns dias, poucas semanas, pra gente terminar esse trabalho. Se a tua gengiva não cicatrizou, cara, pra gente ter o provisório, a gente vai ter que colocar ali. Não vai ter que fazer. Então às vezes vai ter que fazer um ajuste, vai ter que fazer um reembasamento, vai ter que acompanhar. E são essas questões, beleza? Talvez eu tenha esquecido alguma coisa, falei bastante aqui, até fiquei rouco, porque final de dia aqui eu conversei bastante sobre avaliações hoje, mas conversei sobre uns pacientes sobre a prótese provisória e você tem que entender isso. A prótese provisória ela é muito importante, ela faz parte do processo, não fique sem a sua prótese provisória, só não crie tantas expectativas. Existem intercorrências no implantes dentários que nem sempre você vai ter carga imediata, tá? E entenda e filtre a sua expectativa. A prótese provisória está ali para ser um quebra-galho. Na maior parte dos casos ela vai ficar bonita, ela vai ficar legal, confortável, mas em alguns casos vai estar próximo da gengiva inflamada, em alguns casos ainda a gente vai ter que fazer algum ajuste porque a estética não ficou boa. Alguns pacientes têm problemas estéticos em outros dentes, aí vem uma prótese provisória, ele estava acostumado com aquela janelinha, com aquele dente, sem dente, e quando coloca um dente ele não fica satisfeito com a estética. Na parte da resolução definitiva, depois de um clareamento, depois de um facetamento de dentes do lado, você vai acertar as cores. A parte provisória é só para você não ficar sem nada no começo. É uma prótese provisória. Entenda isso, beleza? Disse bastante coisa. Aqui nos comentários, perdão, aqui na descrição tem vários links para irrigadores orais. Se você está buscando irrigadores orais baratos na Amazon, tem os links aqui. E você pode tirar as dúvidas comigo aqui nos comentários ou todos os dias na caixa de perguntas do @GDentista Instagram, onde eu faço os vídeos direcionados para você. Se você quiser deixar sua dúvida aqui no comentário do YouTube, beleza. Eu já peço a sua gentileza, olha, fiquei rouco até. Videozinho bacana pra caramba, até falaram pra mim no último vídeo que eu tô dando umas aulas aqui, e tô dando mesmo, essas aulas, porque eu gosto, estou dando essas aulas mesmo, eu gosto que vocês entendam o conteúdo. Eu quero que você entenda que aqui no canal do GeoDentista são vídeos longos, onde eu quero te ajudar a economizar no dentista. Então, dê uma agilizada e já se inscreve aqui no canal do GeoDentista. Qualquer dúvida, nos comentários, por favor. Na descrição tem os links maravilhosos. Tô rouco pra caramba, vou finalizar esse vídeo. Lá no Instagram, se você quiser mandar um áudio, mandar uma foto, trocar uma ideia com a gente. Eu demoro para responder um pouquinho, mas eu respondo todo dia na caixa de pergunta. A galera tá um pouco tímida nas caixas de pergunta. Mas a galera, quando vê que a galera tá sendo respondida, vai lá e se solta. Vai lá, manda a tua pergunta. Não tenha medo, cara. Seja corajoso. Eu posso tirar uma dúvida gigantesca tua e você pode economizar grana, você pode sair de uma cilada, beleza? Aquele abraço e até o próximo vídeo.